dia, gente. Vamos para o Monte das Oliveiras novamente. Hoje vamos examinar mais 2 sinais anunciados por Jesus para nos situar no tempo do parto espiritual do seu povo. Ou seja, no tempo da conversão de Israel ao cristianismo. Já tratamos das 2 guerras mundiais necessárias para o surgimento da nova nação israelita. Já vieram os rumores de guerras entre russos e americanos. O problema é que, na sequência dos acontecimentos, Mateus 24, verso 7, acrescenta o 4º sinal. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. De novo. Sim, a palavra porquanto, após a sentença, mas ainda não é o fim, situa essa nova crise envolvendo muitas nações após a Segunda Guerra Mundial. Na incerteza de uma terceira guerra mundial, os homens buscaram criar uma base permanente no espaço, isto é, um lugar de refúgio para o caso de uma guerra nuclear, mas abandonaram a tentativa. Novos acertos precisaram ser feitos ao nível das Nações Unidas. No caso de um conflito armado envolvendo os Estados Unidos, a Rússia não poderia entrar, e vice-versa. E assim aconteceu. Quando uma confederação de nações sob o comando americano lutou contra o Iraque, a Rússia não se envolveu diretamente no conflito. Quando a confederação estava por entrar em Bagdá, a Rússia ameaçou entrar no combate a favor do Iraque, e a confederação liderada pelos Estados Unidos recuou. Desta vez, o acordo funcionou. Não podemos esquecer, no entanto, que essa profecia ainda não terminou. Gosto de examiná-la na versão do Novo Testamento judaico, que dá mais fidelidade às palavras de Cristo em Mateus 24, verso 7. Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras. Esse texto envolve 2 momentos na história contemporânea. O da luta entre várias nações, na qual a Rússia ficou fora para evitar a Terceira Guerra Mundial. Atualmente, estamos muito perto do segundo momento, o do combate entre povos árabes e judeus, que trará finalmente as dores de parto para Israel, no qual a Rússia acabará fazendo parte e os Estados Unidos não poderão entrar. Como podemos perceber, as guerras estão sendo planejadas para ocorrerem fora dos limites das grandes potências. E o palco escolhido para as ações militares foi o Oriente Médio. De outra parte, a ONU vem consolidando uma série de instituições de apoio a nível mundial a fim de amenizar as tensões, conduzindo o mundo para a condição mais estável de uma nova ordem globalizada. Neste particular, destacam-se o Banco Mundial, o FMI, a FIFA, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, a FAO, a Unesco e muitas outras instituições internacionais. Assim, as últimas experiências unindo dezenas de países para lutar contra um inimigo comum, como aconteceu 2 vezes contra o Iraque, foram capazes de trazer uma revitalização à ONU, que tem se orientado objetivamente para o estabelecimento de um império mundial único. Esse objetivo, que é compartilhado por muitos governos, já tem desestabilizado economias e derrubado líderes de nações, de uma forma mais sentida nas áreas muçulmanas, dando origem ao movimento conhecido como Primavera Árabe, que, em vez de patrocinar a paz, vem despertando o ódio que ainda conduzirá as nações orientais e as do norte da Europa para o Vale de Josafá, uma vez que estes povos inimigos do povo de Deus vêm decretando a sua destruição há anos. Vejamos como Joel 3, versos 1, 2 e 7 trata essa questão. O Senhor Deus diz: naquele tempo farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Essa é a situação de Jerusalém em 13 de abril de 2021. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei.
Eu farei isto por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. E acrescenta no verso 7, eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes, fato parcialmente comprovado em 1948, e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles. Assim, antes que a globalização se consolide, e teoricamente a favor da globalização, teremos ainda o cumprimento impressionante de mais este grande ajuntamento de povos árabes, pela maioria contra o povo de Deus situado em Israel. E dentro deste contexto dos últimos 7 anos, Lucas 21, 26 a 27 acrescenta, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Devemos nos lembrar que foi no contexto dessa primeira série de profecias prévia ao nascimento espiritual de Israel, ligado, portanto, diretamente à segunda vinda de Jesus, que Lucas, Marcos e Mateus introduziram a parábola da figueira, como um símbolo delimitador da última geração da terra, conforme foi demonstrado anteriormente. O quinto sinal, citado por Jesus, prévio às dores de parto da nação judaica, são os grandes terremotos. Haverá grandes terremotos em vários lugares, diz Lucas 21, versículo 11. Os terremotos são abalos sísmicos devidos a fortes e rápidas vibrações da superfície terrestre. A escalada dos mesmos tem sido vertiginosa, tanto em números como em prejuízos materiais e perdas de vidas humanas. Na Idade Média, os terremotos registrados eram quase inexistentes e de pequena magnitude, não se constituindo, portanto, em sinais do fim. Quando ocorreu o grande terremoto de Lisboa, em 1755, não havia equipamento capaz de registrar a sua intensidade, porque até então os aparelhos utilizados não contavam com eventos daquela magnitude. Por isso, a intensidade daquele terremoto precisou ser estimada a partir de suas características destrutivas. Avaliou-se empiricamente que o mesmo tivesse alcançado algo em torno de 8,7 a 9 graus, causando a morte de aproximadamente 90 mil pessoas, só na capital portuguesa, seu epicentro. Hoje a situação mudou. Temos mais de 500 mil eventos sísmicos registrados por ano. Cerca de 100 mil desses tremores podem ser sentidos, alcançando magnitude superior a 3 na escala Richter. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que desde 1900 houve uma média de 18 grandes terremotos com magnitude entre 7 e 7,9 graus e um terremoto de magnitude 8 ou superior por ano. Essa situação vem se agravando e só na década de 2000, 2010 foram registrados mais terremotos do que a soma dos ocorridos em todos os tempos. Neste período, ocorreram mais de 380 terremotos com intensidade acima da magnitude 8, dando uma média de 38 grandes terremotos anualmente. O terremoto da Sumatra, em 2004, acusou magnitude de 9,1 graus e foi o único a ser medido em todos os sismógrafos do mundo. Os terremotos do Chile, 1960 e 2010, e os da Ásia com tsunami chegaram a abalar os alicerces da Terra, interferindo até mesmo no processo de migração das aves. Vale finalmente frisar que os 5 maiores terremotos registrados na história da humanidade ocorreram após 1948, constituindo-se em um outro seguro indício prenunciador das terríveis dores
de parto ainda futuras para Israel. Vamos a eles. Terremoto da Kamerhatka, na Rússia, com 9 graus na escala Richter, ocorrido em 4 de novembro de 1952. Felizmente, sem a ocorrência de mortes. Terremoto do Chile, na noite de 22 de maio de 1960, alcançando a magnitude de 9,5 na escala Richter, sendo o maior registrado no planeta, causando a morte de 1.600 pessoas. Terremoto do Alasca, em 28 de março de 64, foi o segundo em intensidade, alcançando 9,2 graus. Esse tremor foi seguido de tsunami, mas, por estar situado em uma região pouco populosa, tirou a vida de apenas 131 pessoas. Terremoto de Sumatra, na Indonésia, ocorrido em 26 de 12 de 2004, marcou 9,1. O tsunami que se seguiu atingiu 14 países do sul da Ásia e do leste da África. Ao todo, a tragédia deixou 230 mil mortos. Terremoto de Honshu, no Japão, em 11 de março de 2011, que marcou a magnitude 9, causando a morte de 15.700 pessoas e um prejuízo de 309 bilhões de dólares, o equivalente a 15% do PIB brasileiro. Como podemos observar, o número de vítimas fatais não está relacionado somente com a intensidade do terremoto, mas também com o lugar e a profundidade do seu epicentro. O terremoto do Haiti, por exemplo, ocorrido em 2010, apesar de não estar na lista dos de maior magnitude, foi o mais cruel de todos os tempos, deixando um saldo de 318 mil mortos. Estes 5 sinais, já vistos, porém, não são os únicos sinalizadores do princípio das dores, as quais vêm se intensificando nas últimas décadas. Mas, por enquanto, ficaremos por aqui, para não sair da nossa média de 15 minutos por vídeo. Esperamos pelo seu joinha e pelo seu compartilhamento. Fique com a nossa mensagem musical e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Redenção final já muito perto.